E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal do André Francisco. Vamos falar hoje sobre saúde. O que é saúde? Qual é o conceito verdadeiro sobre saúde? Será que saúde é isso que a gente tem aprendido durante a vida inteira? É um conceito alcançável? Qual é o conceito verdadeiro de saúde? Vamos conversar um pouquinho aqui, agora, no canal do André Francisco. O primeiro conceito que a gente tem que combater com relação à saúde é esse conceito que diz que saúde é a ausência de doença. Isso é um conceito ultrapassado, é um conceito que ele é incompleto, ele não é um conceito real. Porque a pessoa pode ter um problema de saúde, vamos imaginar, uma pessoa pode ter hipertensão, a pessoa pode ter um quadro de diabetes e ela muda o seu estilo de vida. Ela segue as recomendações dos profissionais que estão atendendo, ela modifica a sua dieta e ela consegue obter saúde. E ela, inclusive, tem alguns estudos bem sérios, estudos bem legais, que mostram que algumas pessoas que têm quadro de diabetes do tipo 2 e que fazem mudança de estilo de vida, passam a fazer atividade física, passam a melhorar a sua alimentação, eles diminuem a indicação, eles param, inclusive, em alguns casos, de usar a medicação para diabetes. Isso não é aplicado para todo mundo, isso não é uma panaceia, não. Isso é medicina baseada em evidências. Então, mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, comportamentos podem sim interferir, inclusive no nosso tratamento e modificar a indicação do uso da medicação. Então, o primeiro conceito é: saúde é ausência de doença? Não, saúde não é ausência de doença. Então, é o primeiro conceito errado que a gente tem que combater. Outro conceito que a gente tem que combater é uma série de crenças que as pessoas têm, de que saúde seria o privilégio de poucos. Seriam de pessoas que teriam, por exemplo, uma predisposição, seriam escolhidos para ter saúde, porque eles geneticamente estariam mais bem preparados do que outras pessoas. Isso é muito errado, porque se a gente acreditar nisso e comprar isso, a gente não faz as mudanças que a gente precisa fazer. Saúde não é um privilégio de poucos, inclusive saúde é um direito de todos. Saúde é um dever das autoridades públicas. Mas saúde, e essa aí a gente está falando de saúde institucional, mas estou falando de saúde do dia a dia. Você pode, com atitudes simples, com pequenas mudanças de comportamento, seguindo as recomendações, você pode conseguir saúde. Saúde não é um privilégio de poucos, não é um privilégio de super homens, não é um privilégio de pessoas que geneticamente propensas a ter saúde, não. Saúde está ao teu alcance também, está ao meu alcance, está ao alcance de todos nós. Pequenas mudanças, pequenos comportamentos. Então, saúde é um direito, mas saúde está ao alcance de todos, tá? A segunda coisa para a gente pensar nessa conversa de hoje. Eu estou achando legal, tomara que você esteja gostando também. Tem outra concepção muito errada que a gente tem sobre saúde também, que a gente, quando começa a fazer mudança de comportamento, mudança de hábito de vida, a gente entende errado algumas coisas. A gente acha que precisa já começar fazendo 2 horas de corrida, já começar fazendo 3 horas e meia de musculação. Não. A Academia Americana de Estilo de Vida, por exemplo, ela coloca a necessidade de atividade física da pessoa 150 minutos por semana. Para pensar, 150 minutos por semana é muito pouco. Porque assim, se forem 5 dias por semana, são 30 minutos. Aí a gente fica pensando assim, eu não vou fazer, que eu queria ter 2 horas para fazer, para ir para academia, etc. 30 minutos de atividade física diária. Mas eu não posso todo dia, só posso 3 dias. Então, olha só, 50 minutos por dia em 3 dias. O que eu estou querendo que a gente veja nessa conversa é o seguinte: é alcançável, é possível, nós podemos ter qualidade de vida e podemos ter saúde. Não preciso virar um ultramaratonista, um homem de ferro, um Ironman, se eu quiser um dia, mas eu vou ter que me preparar para isso. Mas assim, são atitudes simples, são comportamentos simples. Isso que eu estou fazendo agora, uma caminhada. Aí a gente fala assim, mas eu não faço caminhada nenhuma, não tenho tempo nenhum para fazer caminhada. Mas assim, desce um ponto antes, pega o ônibus um ponto depois, e aí vai andando esse caminho, vai compensando esse caminho. Você vê que tem várias pessoas fazendo atividade física, de várias idades, isso é legal. A gente tem que criar esse hábito, criar essa cultura desde cedo. Mas se você pensa assim, eu não comecei essa cultura cedo, qualquer hora é hora de começar. Mas vocês estão entendendo? Não precisa ser uma atividade complexa. Eu não tenho dinheiro para ir para academia, eu não consigo, eu não quero, eu queria fazer aquela academia ultra, super, mega blaster e não posso. Eu estou fazendo hoje aqui, caminhada, está queimando caloria. Existem inclusive tabelas, tá? Existem umas tabelas legais da Academia Americana de Cardiologia. A tabela é feita em libras, aí você vai ter que fazer a conversão. Que é o seguinte, por exemplo, um homem de 1,90 m,
pesando em torno de 100 quilos, eles botam em libras lá, ou 90 quilos. Se ele caminhar 1 hora, ele perde X calorias. Vamos botar assim, perde 400 calorias, alguma coisa assim. É interessante, é possível, é alcançável. Não precisa fazer coisas mirabolantes para a saúde. Esse é outro conceito que a gente tem que quebrar e mudar. Aí tem aqueles outros conceitos que a gente pensa assim, saúde é um estado de bem-estar. Bem-estar é uma coisa extremamente individualizada. Existem pessoas que entendem, por exemplo, que a busca espiritual, que a religiosidade, quando ela é feita de uma forma organizada, ou institucionalizada, ou a própria que a gente chama de espiritualidade, é importante para a sua saúde. Então, para essas pessoas, o bem-estar inclui, inclusive, essa dimensão de espiritualidade, essa dimensão espiritual. Para a psiquiatria antiga, a espiritualidade estava dentro do capítulo das qualidades, das virtudes, etc. Só que, recentemente, os estudos estão trazendo a espiritualidade para dentro da sua busca, realmente, a busca por Deus, a busca por um sentido da vida, por um sentido da existência. Então, para algumas pessoas, a espiritualidade é parte do conceito de saúde. Isso tem que ser respeitado, tá? Então, essas pessoas que incluem o componente espiritual, o componente da espiritualidade na sua busca de saúde, isso é relevante, isso é importante. Uma vez eu vi uma palestra do Dr. Kenneth Pargament, que é um dos maiores papas, vamos botar assim, um dos maiores especialistas no campo da psicologia e religião. Ele falou nessa palestra uma coisa que me marcou, uma coisa muito interessante. A gente tem que buscar, na hora que você atende o paciente, na hora que você atende o cliente, o que essa pessoa tem de sagrado. Porque isso é o valor dela, isso faz com que ela tenha valor e tenha sentido para a vida. Então o componente espiritual também faz parte dessa busca aí de saúde, de qualidade de vida. Vamos pensando nisso, hein? Agora dá para atravessar, não vem carro. Então, a outra coisa que a gente tem que pensar é no componente social, no componente dos nossos relacionamentos, tá? É interessante que saúde inclui seu relacionamento, saúde inclui... Porque assim, o sintoma de alguma demanda ou de algum problema de saúde, ele ocorre no relacionamento. Quando uma pessoa se isola, ele está dizendo para o outro assim, eu não quero conversar com você, quero ficar na minha, quero ficar no meu canto. É uma forma de ser ouvida. Essa pessoa precisa realmente, você precisa prestar atenção nessa pessoa, precisa estender a mão para essa pessoa e precisa entender. E quando uma pessoa tem alguma atitude, alguma coisa com relação ao outro, a gente tem que entender isso também dentro desse componente social, tá? A psicanálise, ela traz que saúde, ela tem 3 componentes. Tem um componente biológico, tem um componente psicológico e tem um componente social. Então a saúde, ela tem uma perspectiva biopsicossocial. E isso a gente tem que entender, tá? Nos nossos relacionamentos, na nossa relação com o outro, na nossa relação consigo mesmo. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar, uma frase de Jesus que eu gosto de lembrar, que ele fala assim, amar o próximo como a si mesmo. Só que a gente não para pensar. Amar o próximo como a si mesmo quer dizer o seguinte, para eu gostar do outro, eu tenho que gostar de mim mesmo. Para eu amar o outro, eu tenho que me amar. Será que a gente está se amando mesmo? Saúde é se amar também. Para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, é se amar. E se você conseguir se amar, você consegue amar o outro. Mais um conceitinho de saúde aí. Existem regras, existem sinalizações, existem coisas que a gente precisa respeitar com relação à saúde. O processo de coaching de saúde e bem-estar trabalha com um conceito que eu acho bem legal, que é o conceito de red flag, bandeira vermelha. O que quer dizer essa red flag? Primeiro, eu vou fazer uma mudança, vou fazer uma alteração no meu comportamento, eu vou caminhar na direção da saúde. Existe alguma red flag que vai me atrapalhar? Existe alguma coisa que eu preciso abordar do ponto de vista de saúde, do ponto de vista médico, do ponto de vista ortopédico, antes de eu começar a fazer aquela atividade física? Então é importante respeitar esse sinal, né, de proibido estacionar, de proibido parar de estacionar. É interessante a gente perceber. Então, galera, o que é saúde então? Saúde é o completo estado de bem-estar biológico, psicológico e social. E saúde não é apenas ausência de doença. Então, pensa nisso. Um grande abraço. Sucesso sempre. Fui! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, curte, compartilha. Vamos pensar sobre saúde de uma forma legal. Pensa nisso. Um grande abraço. Sucesso sempre. Fui!